Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor Igor David, sou professor de matemática. Estamos aqui com a turma do ensino médio, especificadamente com a turma do primeiro ano, matemática 2. Nós estaríamos aqui nos encaminhando para a nossa segunda aula, exclusiva agora, como garantimos na aula anterior, esta aula focando somente na parte de semelhança de triângulos. Vamos lá? Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula de Matemática 2, para a turma do primeiro ano. Convido vocês, meus queridos, a nos acompanhar nesta aula a partir da página de número 244. E assim como foi mencionado na aula anterior, nós vamos dar continuidade desta vez agora com semelhança de triângulos, ok? Para nós adentrarmos no nosso conteúdo, se faz necessário nós desenvolvermos aqui uma certa base, acerca da semelhança de uma forma geral, para ficar melhor, para que a gente possa compreender este conceito, ok? Vamos lá. Quando nós pensamos só no sentido, no conceito de semelhança, sem estar sendo restringido a um triângulo, isto é, observando figuras planas. Quando nós olhamos para algo semelhante, só se faz necessário você identificar se vai possuir o mesmo formato ou não. Vamos contextualizar aqui, vem comigo. Você chega numa loja, ok? O seu objetivo possa ser comprar uma TV. Todos nós sabemos que até hoje é comum o formato da TV ser retangular, concorda? Então você vai estar diante de algumas opções de compra, aonde possa lá estar a diferença entre as TVs. Se nós olharmos para o termo de tamanho, vai depender das polegadas, não é verdade? Tem uma TVzinha que é menor do que a outra, isto é, uma TV que é maior do que outra. Então, mas o formato de todas é retangular. Se o formato é o mesmo, eu posso dizer, a grosso modo, que as figuras são o quê? Semelhantes, ok? Então o conceito de semelhança só é você observar se as figuras vão ter o mesmo formato ou não. Ah, professor, mas aquela ideia de, além de ter o mesmo formato, tem que ter o mesmo tamanho. No caso, se tu fosse comprar a TV, se fosse escolher duas, teria que ser ambas de mesmo tamanho. Não. Aí, ok, é semelhante? Porém, também é uma figura congruente, nós já estudamos isso. Mas só para ser semelhante, você não precisa se preocupar com o tamanho. Pode ser duas figuras de tamanhos diferentes, porém o formato tem que ser o mesmo, ok? Então vem comigo. Eu coloquei dois casos particulares aqui, que é algo que você sempre vai poder afirmar, que é quando se trabalha com um quadrado. Presta atenção aqui. Eu tenho um quadrado maior do que o outro, ok? Porém, eles sempre serão semelhantes entre si. Ah, professor, quando nós trabalhamos com figuras planas, formado por linhas, sempre que duas figuras são semelhantes, nós podemos encontrar uma proporcionalidade a partir dos lados que são correspondentes. Como é que eu identifico os lados correspondentes? Esse lado esquerdo do quadrado maior é correspondente com esse ladozinho menor, concorda? Se eu considerar esse lado superior do quadrado maior, ele é correspondente a esse outro lado. Porém, neste exemplo, a nossa figura é quadrado, que por definição possui todos os seus lados de mesma medida, não é verdade? Então vamos botar aqui como exemplo. Vamos supor que esse quadrado, o tamanho do seu lado mede 4. Logo, todos os segmentos, todos os seus lados vão possuir medida 4, ok? Então é 4 aqui, vai ser 4 aqui. Aqui e aqui também. Agora, como esse triângulo é menor, de uma forma intuitiva, eu vou precisar escolher um número que é menor do que 4, concorda? Então vamos lá. Vou escolher 2. Então, se aqui é 2, aqui, nos demais lados também terão que ser 2. Para provar que todo e qualquer quadrado, eles sempre serão semelhantes. Por quê? Porque eu posso achar uma proporcionalidade, que é uma proporção, lembre da aula anterior,
nada mais é do que uma equivalência entre duas frações, né? Uma igualdade entre duas frações. Como é que eu encontro agora a fração? No caso da aula anterior, quando estávamos trabalhando dentro do Teorema de Tales, você encontrava a fração a partir da reta transversal. Tinha que seguir a reta transversal. Nesse caso, só tem que seguir os lados que são correspondentes, ok? A ordem, primeiro, né, que vem primeiro não vai interessar para nós. Eu posso pegar 4 sobre 2, porque são os dois lados correspondentes, ou posso pegar 2 sobre 4. O importante é, se tu começou de uma fração com um lado maior, a outra fração também tem que seguir esse ritmo, tem que começar com um lado maior, ok? Então vamos lá. Para provar rapidinho essa nossa hipótese, quando eu comparo os dois quadrados, eu vou começar com o lado maior, 4 sobre 2. Eu estou considerando o quê? Esse lado com esse, tá ok? Isso tem que ser proporcional a uma outra razão, com um outro lado diferente. Vamos lá, vou pegar agora esse lado com esse, isto é, 4 sobre... perceba, as duas razões não são equivalentes? Não são idênticas? Sim. Então, se as duas frações são idênticas, então as figuras vão ser semelhantes, ok? Então, vamos tentar agora construir a nossa base a partir daqui. Coloquei um outro exemplo, que é um caso quando trabalhamos com as circunferências também. Independente do tamanho do raio, que vem a diferenciar as duas, né, que vai influenciar no tamanho, né, do comprimento e tudo, as circunferências sempre vão ser figuras semelhantes. Mas com esse contexto, já que vamos trabalhar com figuras formadas por linhas poligonais, é aonde nós vamos construir a ideia da semelhança especificadamente dentro do triângulo, ok? Então, vamos lá. Agora, pessoal, quando nós olhamos para a semelhança de triângulos, como já temos mencionado, nós temos aqui para construir a nossa definição dois triângulos, né, de uma forma proposital. A gente colocou ele no mesmo formato. Esse triângulo é maior do que esse. Os vértices são A, B e C. Do outro, D, E e F. E coloquei, assim como a gente entendeu ali os lados correspondentes, quando eu vou construir a ideia dentro do triângulo, eu vou olhar para duas coisas, para os lados e também para os ângulos, tá ok? Se eu for olhar para o lado, é fácil ver que como elas estão em pé, bonitinha assim, toda, né, padronizada, dá para entender que elas estão no mesmo formato. A questão nas situações que aparecem, nos contextos das questões, é que vai aparecer uma figura assim, aí a outra dentro dela, ou de cabeça para baixo, e você precisa ter essa visão de separação das figuras para ver se elas vão ter o mesmo formato ou não. Aqui, como está fácil para a gente, é bem simples identificarmos que esse lado aqui, ele vai ser o lado correspondente a esse. Concorda comigo? Eu vou chamar isso aqui de A e esse ladozinho aqui de B. Da mesma forma, eu vou olhar para a base, essa basezinha aqui vai ser correspondente a outra base, ok? Vou chamar isso aqui de C e essa outra base de D. E restou somente esse outro ladozinho aqui, que vai ser correspondente com esse outro. Então, A, B, C, D, eu vou chamar esse lado de E e esse aqui de F, concorda? Porém, como eu, além de identificar essa relação de proporcionalidade dentro ou a partir dos lados, eu também vou precisar olhar, pessoal, para os ângulos internos. Olha aqui, também de uma forma proposital, eu coloquei da mesma cor. Esse ângulo é correspondente a esse, isto é, eles vão ser congruentes. Esse ângulo azul tem a mesma medida que esse outro, ok? Esse ângulo verde tem a mesma medida que esse outro. E esse ângulo vermelho vai ser correspondente com este outro. Concorda? Aí tu pensa, como tem essa questão de correspondência, tem que valer para ambos os triângulos. Olha aqui. Eu disse que é correspondente com F. Concorda? Agora, quando eu olho para o ângulo verde, a abertura do lado que ele gera é o lado E. Quando eu olho para o outro ângulo verde, a abertura do lado que ele gera,
é o lado F, provando que os lados são congruentes e vão gerar, ó, a razão, né, os lados que vão ser correspondentes entre si. Perceba, o C é correspondente a D. Só que o C, ele é gerado do ângulo azul e o D também do ângulo azul. Então os ângulos, gente, que são congruentes entre si, quando as figuras são semelhantes, vão gerar a razão ali entre os lados que são correspondentes. Então isso é o começo, é a base. Isto é, o triângulo maior, ABC, ele é semelhante ao outro triângulo DEF, é equivalente a dizer, ó, se eu afirmo que eles são semelhantes, é a mesma coisa de eu garantir que os ângulos correspondentes vão ser congruentes, ok? E o que? Para complementar a nossa definição, ó, a mesma ideia. Não é suficiente para nós olharmos somente para os ângulos, os lados tem que ter uma proporcionalidade entre si. Como já identificamos, nós temos aqui o lado A, vou colocar assim, ó, o lado A é correspondente com o lado B. Isso, ó, tem que ser proporcional. Quem são os outros lados? C, vou colocar aqui, ó, C é correspondente com D. E agora, por último, eu tenho também que é correspondente com F, ok? Quando eu penso nisso, eu ainda posso pensar o seguinte: como as três razões são semelhantes, ou na verdade, são proporcionais, quando eu dividir, já que são iguais, a divisão, o quociente dessa fração tem que ser o mesmo desse e tem que ser o mesmo dessa também. Isto é, como eu não sei que fração terei, eu vou generalizar colocando como um valor K, ok? Esse valor K é o que a gente chama ou determina de razão de semelhança. É aquele númerozinho encontrado a partir do quociente das frações que são proporcionais nos casos das figuras semelhantes. Esse K, por exemplo, seria isso, ó. Se eu pegar 4 dividido para 2, é 2. 4 dividido para 2 é 2. Tem que ser o mesmo para todas as frações. Aqui, como eu estou trabalhando só com 2, então nosso K para esse exemplo é 2. Isto é, a razão de semelhança para esse exemplo é 2, ok? Quando eu penso que isso é a generalização da razão de semelhança, aí você percebe que eu coloquei aqui, de uma forma geral, 3 razões. Ah, mas professor, mas no exemplo anterior só apareceu 2, não tem problema, gente. Isso é para mostrar que você não precisa, ó, das 3 razões para resolver alguma coisa. Você pode trabalhar com exemplo. Vamos supor que você só tem essas 2 primeiras frações. Ó, dá para trabalhar, dá para resolver. Ou você só tem essa segunda com a terceira, né, com a última. Não tem problema. Ah, professor, mas eu só tenho a primeira com a última. Também não tem problema. O interessante é que você precisa de 2 razões para poder, né, procurar fazer uma resolução, tá certo? Aí tu pensa, ah, professor, entendi. Triângulos semelhantes, os ângulos de dentro os correspondentes são de mesmo valor e os lados vão ser proporcionais. Proporcionais, além de encontrar a razão de semelhança, eu posso fazer meio pelos extremos para mostrar a proporcionalidade. Como é que eu sei que as razões são proporcionais? É somente dividindo? Não, gente. É somente contando K? Não. Se fizer meio pelos extremos, se der o mesmo valor, então as frações são equivalentes. Isto é, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8. 8 não é igual a 8? É. Então é uma forma de mostrar a proporcionalidade também. Aí você pode, pessoal, estar se perguntando, então, professor, para conseguir responder uma questão, eu vou ter que contar os 3 ângulos dos 2 triângulos, vou ter que saber todos os lados dos 2 para tentar provar essa proporcionalidade, para tentar provar essa congruência entre os ângulos correspondentes? Não! É por isso que aparece para nós, ó, os critérios de semelhança. Da mesma forma que nós estudamos os critérios de semelhança, ou, na verdade, de congruência, né? Nós também temos os critérios de semelhança, que é
Se tu tem dois triângulos, ok? Se tu tiver dois ângulos aqui, ó, consecutivos congruentes, então você pode garantir que os dois triângulos são semelhantes, embora você não tenha conhecimento dos lados, ok? Então, se eu tivesse só essas duas figuras e tivesse aqui os dois ângulos verde e o vermelho, se aqui fosse 10 e 10, 30 e 30, então dois triângulos que tinham dois ângulos, né, entre si correspondentes, então tu já afirmaria sim que seriam dois triângulos semelhantes. Olha, no segundo caso, vamos supor, você não tem dois ângulos, mas você tem lado, ângulo, lado. Isto é, quando tem o lado é para montar uma fração. Quando tem o ângulo é para comparar dois ângulos e ver se são congruentes. Se tem o lado, para montar a fração. Vamos supor que, exemplo, você teria somente A e B, que era um lado correspondente, o ângulo verde, e C e D, que seria o outro lado correspondente. Então, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Perceba que não é proposital, ou na verdade é proposital, o A está no meio. Porque o ângulo que vai ser congruente com o outro tem que estar no meio dos lados correspondentes. Se eu tivesse uma correspondência entre A e B e mostrar que essa fração é proporcional a C e D, já vimos como é que a gente prova que é proporcional, né? Que de fato as razões equivalentes vão ser uma proporção, então eu vou ter o ângulo no meio, certo? Se tiver o ângulo no meio sendo igual entre si, sendo congruente, então você entra dentro do segundo critério, tá ok? Se tu tivesse A sobre B sendo igual a C sobre D e o ângulo fosse aqui em cima ou aqui, então não dava para aplicar o critério. Por quê? Porque o ângulo tem que estar no meio entre os lados. Nesse caso, se fosse A e B, C e D, tinha que ser o ângulo verde. Concorda? O terceiro critério é caso se você não conhecer nenhum ângulo interno. Porém, se você tiver somente os lados proporcionais entre si, que seria, você poderia afirmar que as duas figuras são semelhantes. Só que esse terceiro critério é provar isso aqui, ó, a própria definição geral. Porque você vai estar, o lado tem que ter uma fração, outra fração e outra fração. Isto é, as três frações têm que serem, ó, equivalentes entre si para poder se encaixar aqui no terceiro critério de semelhança. Então, o nosso objetivo principal é saber utilizar isso aqui, ó, esses três critérios, porque os critérios vêm para tornar a nossa conta mais rápida, mais eficiente, melhor, tá bom? Então, vamos tentar fazer uma aplicação agora, ok? Vem comigo! Questão de número 23, pessoal, como exemplo, né, para consolidar os nossos conceitos vistos nesta aula. Vamos lá, está na página de número 294, fazendo parte lá daquelas atividades complementares, ok? E estamos aqui nos deparando com esta questão que, por hipótese, está dizendo o seguinte. O triângulo ABC está aqui, identificamos o triângulo maior, representado, né, é retângulo em A. Observaçãozinha importante. Identificou o ponto A. Na questão está dizendo que o ponto A, ó, ele é retangular, ok? Vamos lá. ADEF é um quadrado. Vamos lá. ADEF é um quadrado. Por definição, nós estudamos que você sabe que todo quadrado possui todos os lados de mesma medida, não é isso? Então, ó, se aqui medir 10, aqui também será e aqui também será. Uma suposição. Importante é nós identificarmos que a figura possui os quatro lados congruentes, ok? Vamos lá continuar com a nossa leitura. O lado AB é 4 centímetros e AC é 6. AB, cadê AB? AB é 4 centímetros, olha pessoal, de A até B é 4, ok? O que mais? De A até C é 6. Então, ó, estamos aqui montando, né, colocando somente o que está na hipótese da questão. Calcule a medida do lado do quadrado em centímetro. Olha, pessoal, eu não sei quanto mede o lado do quadrado. Logo, vou atribuir aqui a variável x. Pelo fato de ser um quadrado, então aqui também é x e aqui também será x. Concorda? Agora vamos lá.
Primeiro passo é você identificar. Eu tenho um triângulozão gigante, ó, o maior. Só que dentro dele tem esse triângulozinho menor. Se você pensar em estender só um pouquinho essa reta, pelo fato de ser um quadrado, tu sabe que esse lado é paralelo com esse. Duas retas paralelas e imagine que essa aqui é uma transversal. Por quê, professor? Porque assim eu posso confirmar que esse ângulo é igual a esse, ó. Sim ou não? Logo, eles vão ser ângulos correspondentes. Estão do mesmo lado da reta transversal, porém um na região interna, né, das retas paralelas e o outro do lado de fora. Aula anterior, pessoal, não se esqueça. Então, esse com esse são ângulos correspondentes, certo? Vou até colocar aqui, ó, que o ângulozinho, ó, vermelho encontrado foi a partir dos ângulos, ó, correspondentes, tá certo? Quando eu olho e vejo que pelo mesmo motivo desse lado ser paralelo com esse, então se aqui é um triângulo, ó, se esta reta é perpendicular, concorda? E isso é paralelo, então forma uma outra perpendicularidade aqui, ou caso queira, pelo mesmo motivo desse ângulo, porque seria, ó, duas retas paralelas, essa reta agora BA ou AB seria a transversal e teria um ângulo dentro e um fora do mesmo lado, também são ângulos correspondentes, ok? Então, pessoal, nós temos, ó, você pode comparar o triângulo maior, que é o triângulo ABC, e mostrar que ele é semelhante com o triângulo, ó, vamos lá, vem comigo, com o triângulo BDE. BDE. Por que, professor? Porque você identificou, ó, que nos dois triângulos possui ou satisfaz o critério de AA, isto é, ângulo e ângulo. Eu tenho dois ângulos de 90 e dois ângulos que eu não sei quanto mede, porém tenho uma convicção, né, pela propriedade das retas paralelas, eu tenho a convicção que mesmo sem conhecer esse valor, eu garanto que eles são congruentes. Então, se as figuras são semelhantes, eu posso montar o quê? A proporcionalidade. Então, como eu sei que esse lado todo é 4 e o lado aqui é x, esse segmento menor vai ser 4, tira x, concorda? Então vai ficar 4 menos x. A base do triângulo menor é o próprio x, é o próprio lado do quadrado, concorda? E até aqui já é suficiente pra gente, ok? Isto é, como eu estou querendo comparar esses dois triângulos, eu posso pegar o seguinte, gente, ó. Não vou imaginar ele separado como na definição apresentou. Vamos tentar enxergar direto. Eu posso pegar a altura do triângulo ABC, que é a altura maior, que é quanto? 4 sobre... Se eu estou pegando a altura, eu vou pegar a altura do outro triângulo. Só que agora o triângulo é o menor. Quem é a altura dele? 4 menos x, ó. 4 menos x. Isso vai ser proporcional. Não vamos provar que é. Vai ser. Por quê? Porque já provamos que é semelhante. Então, se é semelhante, então existe uma proporcionalidade entre os lados correspondentes. Então, se eu peguei altura sobre altura, eu tenho base sobre base. Porém, como eu comecei com a altura maior, eu tenho que pegar a base maior. A base maior do triângulo é 6 e a base menor é x, ok? Então vamos lá, como eu faço? Quando eu faço essa proporção, eu posso, caso queira, né, não é necessário, mas caso queira simplificar aqui 4 por 2 para dar 2 e 6 por 2 para dar 3, nós temos 2 vezes x, concorda? Ó? Nós teremos 2x igual 3 vezes 4, 12 menos 3x, ok? Vamos lá. Como esse valor vem positivo, vai ficar 5x igual a 12. Logo, x vai ser 12 dividido para 5, pessoal. Quanto é que dá isso? Sabe, professor? Ainda não tenho uma certeza direta. Não tem problema, não é vergonha nenhuma, pessoal. Venha comigo, ó, faça a conta separadamente. Ó, 12 dividido para 5. Ó, não vou botar 3 porque dá 15 passou. Vou colocar aqui um 2. Porque assim dá 10 e sobra 2. Vou descer aqui um 0 que não tem, botar uma vírgula, dá 4. Pronto, zerou a conta, pessoal. Então, ó, rapidinho,
O valor de x procurado é 2,4. Questão agora, pessoal, de número 24, ok? É a questão posterior à que nós acabamos de fazer, porém, essa é uma questão que já caiu no Enem, ainda dentro da página 294. Vamos lá. Nós temos essa figura representando, né, o contexto, a hipótese. A única coisa que nós queremos encontrar é o segmento AB, que eu chamei ele de X aqui pra gente, ó. Vamos determinar aqui onde é que está a AB. A AB tem X aqui, ok? Dado que o ângulo BAC é congruente com o ângulo DBC. Vamos lá? BAC, ó. BAC, então, ó, é esse ângulozinho aqui. Chama ele aqui de ângulo vermelho. Vai ser congruente com o ângulo DBC. Onde é que está a DBC? Concorda, ó? Congruente com esse ângulozinho aqui, tá certo? Porém, detalhe importantíssimo, se você prestou atenção desde lá do princípio desta aula, nós vimos que não é viável, às vezes, a gente perder tempo separando as duas figuras para ver se vão ter o mesmo formato, para ver se posicionando ambas em pé, ver se vai ficar bonitinho ali uma parecida. Não! É você ter a noção de que os ângulos que são congruentes, eles vão gerar abertura, né? O lado oposto a eles vão gerar uma abertura sempre que vai dar de montar a fração. Isto é, a abertura dos dois ângulos congruentes vão gerar aqui a correspondência entre a medida dos lados. O que é que eu estou querendo dizer? Se você entende que, uma vez provando que esse triângulo de dentro aqui do lado direito e o triângulo maior é semelhante, você pode ver a abertura para o triângulo grande, maior. A abertura do ângulo vermelho vai gerar o lado 6. E é ou não é? Lado 6. Ele vai ser correspondente com a outra abertura do outro triângulo, ó, com o mesmo ângulo. Seria o lado 3. Isto é, eu poderia montar a fração 6 sobre 3. Ou 3 sobre 6. Tanto faz a ordem de escolha. Estão entendendo? Então vamos lá. Primeiro eu preciso provar que eles são semelhantes. A relação que eu estou fazendo agora é para o triângulo. Vamos colocar aqui, ó. É observando o triângulo maior ABC, ó. Vamos provar que ele é semelhante ao outro triângulo BDC. BDC. Professor, mas por que o senhor pegou esses dois triângulos e esqueceu esse aqui do lado esquerdo? Porque, gente, é dado na hipótese o ângulo aqui que eu botei de vermelho e esse. Então eu vou trabalhar dentro dos triângulos onde eles estão inseridos. Lógico, né? Já é um caminho pra gente. Agora, sem precisar fazer conta, porém, só observando esse ângulozinho aqui, você não percebe que esse ângulo no vértice C, ele faz parte dos dois triângulos, concorda? Esse ângulo C não faz parte do triângulo ABC? Ok. Também faz parte do triângulo BDC? Ok. Então você tem, novamente, ó, o critério de dois ângulos correspondentes, ó, congruentes entre si, né? Em um triângulo tem o vermelho e no outro também vai ter o verde. Isto é, tem o vermelho e o verde nos dois triângulos. Logo, os triângulos são semelhantes. Agora sim eu posso aplicar. Vou aplicar o quê? Eu quero começar pelo triângulo maior? Tudo bem. A abertura do ângulo vermelho, que é 6, sobre a abertura do ângulo vermelho do outro lado. Gente, só precisa disso. O que, professor? Identificar os ângulos congruentes e a abertura, o lado oposto que ele gera, sempre dá de montar a fração. Depois você tem qual é o valor conhecido. Já vou afirmar a igualdade porque já provamos que é semelhante. Então vale a proporcionalidade. O outro ângulo é o verde. Como eu comecei com o triângulo, ó, pegando 6, isso é do triângulo maior. O 3 é do triângulo menor, certo? Quem é o triângulo maior? É o ABC. Isso aqui é fácil de observar. Identificar também quem é o menor, gente, ó, é só olhar a figura. Então, como eu comecei botando no numerador o maior, tenho que respeitar o mesmo critério para outra razão. Como o outro ângulo é o verde, vamos lá. Eu vou considerar o lado maior. O verde, para o triângulo grande,
ele abre, ó, a abertura dele gera um ângulo, ou na verdade, gera um lado medindo x. Então vai ficar x sobre, peguei o lado do triângulo menor, que então o ângulo, o mesmo ângulo, né? Que eu peguei aqui era só o ângulo vermelho. O mesmo ângulo verde para o triângulo menor, ele só gera ó, esse lado que vale quanto? 4. Então, quando a gente entende essa correspondência entre os ângulos congruentes, gerando os lados para montar as frações, fica muito mais fácil. Eu não preciso separar a figura em duas, né? Pegar uma figura e separar e botar dois triângulos, né? Um do lado e um do outro. Quando eu faço essa divisão, dá para fazer direto. Ou, na verdade, a mesma coisa que simplificar por 3, que dá 1. 6 por 3, que dá 2. Ok, pessoal? Então, x vezes 1 resta pra gente, ó, x. E 2 vezes 4, 8. Não foi uma questão difícil, porém, só responderíamos ela tendo conhecimento do nosso conteúdo, que é semelhança entre dois triângulos, ok? Então ficamos por aqui na questão de número 24. É isso aí, pessoal. Estamos agora nos encaminhando ao término da nossa segunda aula. Foi muito bom estarmos aqui interagindo, pessoal, tá com vocês através dessa videoaula. Eu espero que eu tenha sido compreendido, tá certo? Convido aí você a já ir resolvendo a página 247, se não me falha a memória. Na aula anterior ficou para vocês fazerem a página 242. Foi isso? Então já tem duas atividades, porque foram dois conteúdos, certo? E essas duas atividades são as mais simples para você fazer, já estão aptos a resolver por aquilo que nós estamos estudando. Então na próxima aula, ok? A nossa terceira videoaula vai ser exclusiva somente com a resolução de exercício. Porém, a da página 249 é a que eu vou estar aqui fazendo, mostrando para vocês passo por passo, ok? Então, até a próxima, pessoal. Grande abraço!